Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. A gente vai dar continuidade à parte de geometria analítica, falando sobre o tema distância entre dois pontos e ângulo entre duas retas. Vamos começar com distância entre dois pontos. O que seria a distância entre dois pontos? Analisem o gráfico aí. Percebam que eu tenho um ponto A ligado a um ponto B. Distância entre dois pontos já é nada mais do que eu medir esses dois pontos. Quando a gente for fazer essa medição, a gente precisa considerar a menor distância possível entre esses dois pontos. Sempre a menor distância possível, tá certo? Então, se vocês analisarem esse gráfico aí, a menor distância possível forma um triângulo retângulo com as coordenadas dos pontos A e dos pontos B. Então, se a gente aplicar aí o Teorema de Pitágoras, a gente chega a uma determinada fórmula. A gente pode perceber a medida do cateto oposto é a diferença entre YB e YA. E a medida do cateto adjacente é a diferença entre o XB e o XA. E a distância entre A e B, a menor distância entre A e B, é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente chega à seguinte fórmula. Vejam aí. A gente tem a distância ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual ao cateto adjacente ao quadrado, que o cateto adjacente é XB menos XA ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, que o cateto oposto aí é o YB menos o YA ao quadrado. Quando a gente resolve isso, tira da raiz, tal, passa ao quadrado para o outro lado em forma de raiz, ou seja, a potência em forma de radiciação, a distância é a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, essa é a fórmula geral da distância entre dois pontos num plano cartesiano. Vamos para um exemplo? Vejam esse exemplo. Dados os pontos A, 2 e menos 3, e B, 4 e 5, determine a distância entre eles. Vamos aplicar a fórmula e vocês vão ver que vai ser muito fácil calcular essa distância. Vamos lá para a resolução do problema. Então, nós temos dois pontos, os pontos A e B, e nós temos a fórmula aí de distância entre dois pontos, num plano cartesiano, tá? Como eu digo a vocês sempre, coloca quem é XA, XB, YA, YB, para depois colocar na fórmula, para depois substituir, porque assim vocês não confundem. Então, se eu tenho o ponto A, esse é o XA, YA, e no ponto B, esse é o XB, YB, ok? Feito isso, a gente não confunde na hora de substituir nessa fórmula de distância. Então, vamos lá para essa substituição. Ó, vamos ter a raiz. XB, ó, XB é 4. XA, 2. O ao quadrado da fórmula. YB, ó, 5. YA, cuidado. YA tá negativo e tem um menos da fórmula. Então, bota aqui entre parênteses. E tem o outro parênteses. É isso daí que a gente vai resolver, essa continha simples assim, tá bom? Então, a gente tem, ó, 4 menos 2. Lembrando que a gente resolve primeiro o que tá dentro do parênteses. 4 menos 2 é 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. E aqui, ó, eu vou resolver em etapas para não confundir vocês. Eu tenho essa regra de sinal aqui. Então, vamos ter 5 menos vezes menos mais 3 ao quadrado. Agora, a gente pode tirar ali do parênteses, tá bom? 2 ao quadrado, 4. 5 mais 3, 8. 8 ao quadrado. Então, a distância aqui, ó, vai ser
raiz. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, cuidado. Então, 64. Essa distância aí vai ser a raiz de 68, ok? Geralmente, a gente não coloca, não deixa dessa maneira aqui, raiz de 68. A gente fatora. Então, vamos lá fatorar o 68. Ó, fatorar, vou dividir por 2, fica 34. Vou dividir por 2, fica 17. E aqui eu só posso dividir por 17. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 17. Isso significa que eu vou ter 2 raiz de 17. Essa é a nossa distância entre esses dois pontos, os pontos A e B. Agora, vamos para ângulos entre duas retas. A gente viu na última aula que quando duas retas elas se encontram, elas são concorrentes, elas formam alguns ângulos. A gente viu os opostos pelo vértice, suplementares, a gente viu esses detalhes, conforme a figura aí. Porém, a gente agora quer calcular o valor desse ângulo. Entre duas retas concorrentes, a gente vai ter sempre um ângulo agudo e um obtuso. Qual dos dois a gente vai precisar calcular? Sempre a gente vai calcular o do menor ângulo, ou seja, o ângulo agudo, tá certo? Então, para a gente calcular o valor do ângulo agudo entre duas retas, a gente utiliza essa fórmula aí, ó. Tangente do ângulo, ou a tangente de alfa, vai ser igual ao coeficiente angular de S menos o coeficiente angular de R, dividido por 1 mais o produto do coeficiente angular dos dois, de MS vezes MR, tá bom? Isso tem que ser em módulo. Por que em módulo? Porque a tangente de um ângulo agudo sempre será positiva. Então, esse módulo aí me garante que a resposta sempre vai ser positiva, tá bom? Agora, cuidado, porque se, por exemplo, uma das retas concorrentes for vertical, ela vai estar formando com o eixo X um ângulo de 90 graus. O que é que isso significa? A gente não tem tangente de 90 graus. Então, se a gente não tem tangente de 90 graus, a gente não vai ter como calcular o coeficiente angular, tá certo? Então, quando isso ocorre, a gente diminui aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, porque a gente não vai precisar do coeficiente angular dessa reta, da reta vertical. Então, toda aquela fórmula se transforma nessa daqui, ó. Tangente de alfa fica sendo apenas um módulo de 1 sobre o coeficiente angular de R. Sempre em módulo para garantir que vai ser positivo, mas aí a gente só tem um coeficiente angular para calcular. Mas, apesar dessa fórmula parecer assustadora, ela é bem simples, tá bom? Vamos lá para um exemplo. Vejam esse exemplo. Determine um ângulo formado entre as retas R, y igual a 3x mais 4, e S, y igual a menos 2x mais 8. Gente, é bem simples. A gente viu agora há pouco que a tangente de alfa, ou para a gente descobrir o ângulo, a gente depende do coeficiente angular de MS e MR. Então, a gente precisa primeiro descobrir quem é o coeficiente angular dessas duas retas. E olha que legal, elas já estão na forma reduzida, nessa daqui, ó. Ou seja, o que é que isso me diz? Que o coeficiente angular vai ser quem está junto do x. Então, MR, ou coeficiente angular de R, nesse caso aqui, ó, vai ser 3. E MS vai ser menos 2. Eu nem precisei calcular o coeficiente angular, já que estão na forma reduzida. Agora, se ele tivesse dado pontos, a gente tem a fórmula da variação de y dividido por x. Se ele tivesse dado já a equação geral, a gente tem a fórmula de menos a sobre b. Então, vai depender de cada situação, tá certo? De cada questão. Nessa questão aqui, ele deu a fórmula já reduzida, ou seja, a equação reduzida. Então,
basta a gente olhar quem está junto do x. É o nosso coeficiente angular. Se a gente já sabe quem é o coeficiente angular de R e de S, basta a gente jogar na fórmula de tangente para a gente encontrar esse ângulo. Vamos lá. Ó, o módulo faz parte da fórmula, tá certo? Não esqueçam do módulo. Eu vou ter MS aqui, ó, é menos 2, menos da fórmula MR é 3. Vou colocar o módulo aqui de novo, tá? Esse 1 faz parte da fórmula, mais a multiplicação dos dois, ou seja, de MS vezes MR. Então, eu tenho, vou colocar entre parênteses aqui, tá? Menos 2 vezes 3. Então, é isso aqui que a gente precisa resolver. Vamos resolver. Na parte do numerador, ó, sinais iguais, soma, repete o sinal. Então, eu vou ter menos 5. E aqui embaixo eu vou ter o 1 da fórmula. 2 vezes 3, 6. Por conta do sinal, menos 6. Tá? Vamos continuar. Em cima a gente já viu que dá menos 5. Eu vou ter, ó, essa regrinha de sinal aqui, ó. Mais vezes menos, menos. E aqui, sinais diferentes, ó, percebam que ele tá positivo, mesmo quando não mostra o sinal, tá bom? Então, sinais diferentes, a gente subtrai o sinal do número maior. Então, aqui, 6 menos 1 fica 5, e o sinal do número maior é negativo. Então, eu tenho menos 5 dividido por menos 5, que dá 1. Aí vocês pensam, mas eu encontrei 1. 1 grau vai ser um ângulo? Não. A gente está fazendo a fórmula da tangente. Ou seja, a tangente do ângulo é 1. Aí a gente pensa, qual é o ângulo que possui como tangente o número 1? Pelaquela tabela de seno, cosseno e tangente, a gente fica fácil de perceber, que é 45. Ou seja, nosso alfa é 45 graus. Aquela tabela vai ter que estar sempre bem na mente de vocês, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Então, estudem, se cuidem e qualquer coisa, me procurem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.